Vamos lá então, né? Terça-feira, mais um dia aqui. A gente tem dois temas novos para ver. É, pelo que eu, pelo que eu vejo aqui, eu acho que tá muito alto isso aqui. Pelo que eu vejo aqui, não tá muito alto para eu ouvir, né? Talvez pro vídeo não esteja tão alto assim. Então, onde tem quatro temas novos, quatro temas de revisão, né? Que eu já visualizei aqui, já respondi, já fiz os caminhos, né? Já tá pintando aqui nosso mapinha. E temos aqui dois temas novos, né, propostos pelo Hard Work. Eu tenho HPV, Conceitos Gerais de História Natural, e aleitamento materno, alimentação complementar e suplementação. Aleitamento materno, eu já fiz contato com essa matéria em pediatria, né, foi uma das primeiras matérias que a gente fez contato. E HPV ainda não fiz contato em TORC, em ginecologia, mas provavelmente vai entrar dentro das discussões de TORC ali que estão sendo propostas pela Sara em GO. Então vamos lá, né? HPV, a gente tem 7 perguntinhas para responder. Os objetivos vão ser reconhecer os subtipos de HPV relacionados às verrugas genitais, reconhecer os subtipos de HPV relacionados às lesões malignas do colo. E o Jojo falou sobre esses subtipos aqui de HPV na última quinta-feira conosco, na última quarta-feira pela manhã conosco. Saber a evolução e tratamento adequado de mulheres com infecção pelo HPV. E esse assunto aqui a gente acabou não entrando, né? Então vou tentar usar certa lógica aqui e conhecimento prévio. Ao sinal a alternativa correta, o risco de adquirir verrugas genitais, vou deixar branco aqui, melhor de ver. O risco de adquirir verrugas genitais relacionadas ao HPV dos tipos 6 e 11 é em torno de 10%. Não faço a mínima ideia, talvez seja verdadeira. Da ABC, da Faculdade de Medicina da ABC, né? O papilomavírus dos tipos 16 e 18 está relacionado a 30% dos casos de câncer de colo de útero. Eu gostaria de responder essa pergunta aqui, essa afirmação aqui. Eu gostaria de dizer que é B, por lembrar dessas numerações, né? 16 e 18 e está relacionado a câncer. O risco de adquirir o HPV no primeiro contato genital em indivíduo sem lesão aparente é de 1%. Não sei, talvez seja maior, mas essa daqui é uma questãozinha aqui. Essa daqui é uma afirmaçãozinha aqui que encaixa com prova, né? A incidência de HPV na população sexualmente ativa é de 30%, similar à clamídia. Acredito que clamídia seja mais alto. E não, né? A resposta correta é a A. O risco de adquirir verrugas genitais relacionadas ao HPV dos tipos 6 e 11 é em torno de 10%. Então vamos dar uma olhada no comentário aqui que vai ter uma explicação prévia aqui do que é o HPV para nós. Depois a gente vai assistir esse comentário do professor com orientação sobre HPV. As verrugas são manifestações clínicas mais comuns e características da infecção pelo HPV. São tumores induzidos por vírus pleomórficos que acometem diversas localizações, principalmente a pele, extremidades, mucosa, pele genital, mucosa oral e laríngea. Tá? Os HPV de baixo risco são HPV 6 e 11, ok. São os mais detectados nas lesões de condiloma acuminado, né, lesão benigna, bonita. E HPVs de alto risco são os 16 e 18, foi o que eu pensei aí, né? 16 e 18 são de fato os que estão relacionados com alto risco aí. E outros tipos de HPV podem ser encontrados isolados, mas mais comumente co-infectando com os HPVs 16 e 18, que são os alto risco. Então 16 e 18 de fato são os alto risco, né? Até então, provavelmente o que está errado aqui na alternativa que eu queria arriscar é a relação aqui, né? Com 30% dos casos de câncer de colo do útero, talvez seja mais do que 30%. E aí, vamos seguir vendo. O risco de adquirir verrugas genitais relacionadas a HPV de tipo 6 e 11 é em torno de 10%. Então, nem todo mundo que adquire a infecção vai desenvolver a verruga de fato, né? Então, 10% somente das pessoas que têm contato com outra pessoa HPV positiva, né? Que tem lesão, ou não necessariamente que tem lesão, mas que carrega o vírus, vai desenvolver aí as verrugas genitais benignas. E aí, último parágrafo aqui, o material genético do HPV apresenta-se em 90 a 99% das lesões precursoras do carcinoma de colo de útero e tumores malignos. 90 a 99% das lesões precursoras, né? Bastante alto aí. Existe alta prevalência de infecção por HPV, 15 a 40% em mulheres assintomáticas, uma vez que, ao não conseguir eliminar a infecção pelo HPV, são candidatas em potencial desenvolvimento de câncer se forem expostas a esses fatores de risco. Então, beleza, né? É muito mais alto aqui do que eu imaginei.
né? Então a gente vai ter HPV encontrado em 90 a 99% das mulheres com câncer de colo uterino, né? Para ver como essa discussão aqui é importante e como ela deve ser levada a sério com bastante cuidado aí em rastreio. Assinale qual tipo de HPV é responsável pela questão da Higgs, né, 2014. Assinale qual tipo de HPV é responsável pela forma mais comum de câncer cervical invasivo, neoplasia intraepitelial, NIC2 e NIC3. Então eu vou ficar entre 16 e 18, agora é difícil dizer se é o 16 ou 18. E eu gostaria de responder 16, mas indo pela lógica de que foi o primeiro identificado, só identificava em lesão muito grande no início, e acertei, né? Usando essa lógica aí, sem querer eu acertei, eu não sei essa informação, mas não sei, uns cacoetes que a gente vai pegando sem querer aqui. Eu nunca gravaria aqui esse subtipo, né? Eu acho que vai ser bastante por tentativa e erro gravar esse tipo de informação. Mas vamos lá, existem mais de 150 subtipos de HPV e tem os alto risco oncogênico, 16, 18, 31, 33 e 45, e os de baixo risco, 6, 11, 42, 43 e 44. Claro que os primeiros identificados aqui, a gente pensa no 6, né, usando a mesma lógica que eu acabei de usar para dizer que o responsável pelo câncer cervical invasivo é o 16. Seriam os de baixo número, né? Porque a maioria dessas pessoas que foram identificadas esse tipo de lesão, antes de saber se que era câncer, porque a medicina existe muito antes da gente entender o que é câncer, por exemplo, as pessoas ficavam vivas, né? As pessoas ficavam vivas. E aí vamos seguir aqui o raciocínio. O tipo histológico mais comum de câncer de colo uterino é o carcinoma de células escamosas epiteliais, o qual está diretamente relacionado ao subtipo 16 do HPV. Em segundo lugar, vem o adenocarcinoma, que está mais relacionado ao subtipo 18. Então vamos lá, né? Daqui a gente consegue extrair mais informação. 16 é o epitelial, né, com as rosas perladas lá que a gente vê em anatomia patológica, e aqui subtipo 18 com adenocarcinoma, né, padrão glandular. E os subtipos 6 e 11 estão mais relacionados com as verrugas genitais, lá, as benignas, os condilomas acuminados. Hospital de Clínicas da FAMEMA, R1, 2020. Quando uma mulher é portadora de alterações decorrentes do papiloma vírus, o tratamento proposto visa erradicar o vírus. Portadora de alterações decorrentes do papiloma vírus, né? A gente está falando de alteração ali no epitélio. Erradicar o vírus, erradicar lesões intraepiteliais e clínicas, evitar a transmissão sexual e atenuar a virulência dos vírus patogênicos. Eita, interessante aqui, né? Tem agente retroviral aqui para HPV. Eu gostaria de responder erradicar lesões intraepiteliais e clínicas, né? Me lembrando de algumas ideias do que o Jojo acabou por explicar lá na nossa aula. E ele explicou mais em relação ao parto e quais eram os procedimentos que ia acontecer com aquela mulher se a lesão fosse um pouquinho mais para dentro, ali mais próxima ali de fato do orifício interno, do orifício externo lá do colo uterino. E eu vou responder B e acertei também, né, usando um raciocínio prévio aí. Eu nunca estudei HPV. Já estudei as formas de lesão e tal, tem terceiro ano, né? Principal forma de profilaxia é a utilização de vacinas contra HPV. O tratamento deve ser indicado quando existam lesões clínicas ou lesões intraepiteliais. Então a gente tem essa ideia aqui, né, de fazer profilaxia com vacinas. Quanto às infecções pelo HPV na gestação, opa, agora complica. Questão do IANSP, né, R1 2020. Quarta questão aqui. Quanto às infecções por HPV na gestação, pode-se afirmar que os altos níveis dos hormônios esteroides na gestação inibem a replicação do papiloma humano, o que explica a baixa prevalência da doença no período gravídico puerperal. Acredito que não. Isso aqui. Acredito que não. B. Biópsias dirigidas por colposcopia são contraindicadas durante a gestação? Não são contraindicadas. Eu já vi fazer um monte de vezes, então não são contraindicadas. As lesões induzidas pelo HPV, independente do grau, constituem contraindicação para parto vaginal devido ao alto risco de contaminação fetal. Errado. Isso aqui ele explicou. Bom, a não ser que ele esteja errado, né? Em relação ao que é proposto, né, em São Paulo, né, no IANSP.
Aplicação de ácido tricloroacético, a vaporização com laser CO2, cauterização com aparelho de cirurgia de alta frequência e criocauterização são opções para tratamento das lesões condilomatosas vulvares de gestação. Eu responderia aqui a D, sim. Porque essa aqui é a aplicação local, essa cauterização com aparelho de alta frequência, né, radiofrequência, radioablação também é local, vaporização com laser de CO2 também é local, né, não vai afetar o meu bebê em nada. E após confirmação diagnóstica de neoplasia intraepitelial cervical, qualquer grau associado à infecção tal, deve ser imediatamente tratada pelo risco de progressão da lesão durante a gestação. De qualquer grau deve ser imediatamente tratada. Eu acredito que NIC 1 não é para fazer tratamento, né? Então eu não vou responder E. Eu vou responder D e acertei. Boa! Boa. Então, não sei o que. Aí aqui, podofilina 5-fluoracil não deve ser utilizado em gestante pelo efeito teratogênico, né? Uma afetação mais sistêmica aí. Biópsias não são contraindicadas, isso aqui é um absurdo. O parto será contraindicado nos casos que houver grandes condilomas que funcionem como tumores prévios. Ele explicou isso aqui também, né? Então, dependendo da posição da lesão, tem risco de rotura uterina. E se eu tiver um condiloma que vai impedir ali a passagem mecânica do bebê, é óbvio que eu tenho contraindicação ao parto vaginal. Tratamento dos... Isso aí, ó. Tratamento das lesões intraepiteliais de baixo grau, né? O SIM 1, durante a gestação não são para servir de tratamento imediato. Perfeito. Surse, no Ceará, R1, 2021. Mulher de 20 anos comparece à primeira consulta ginecológica com queixa de prurido vulvar ocasional há alguns dias. Relata corrimento vaginal de longa data, sem relação com a fase do ciclo menstrual. Tá? Faz uso de contraceptivo injetável mensal desde a sexarca aos 17 anos. Ao exame, apresenta vulva sem hiperemia, com pequenas lesões papilomatosas espiculadas de coloração semelhante à pele em região perineal, né? Condiloma acuminado, né? Conteúdo vaginal esbranquiçado, escasso, sem odor, não aderido às paredes vaginais. Colo sem lesões. Qual a conduta a seguir? Realizar exame citopatológico. Importante, né? Realizar exame citopatológico. Bacterioscopia fresca do conteúdo vaginal. Eu acho que eu quero responder citopatológico, né? Eu já fiz o PAP, né? Que é olhar. Eu quero fazer citopatológico, sim. Agora, genotipagem para HPV é interessante fazer também. Mas não é para fazer nenhuma dessas duas coisas, né? É para tentar tratar. Então eu tenho a lesão. Eu não preciso fazer genotipagem para HPV, porque a probabilidade de ser... Quando eu tenho... Então vamos lá, vamos fazer um raciocínio. Vamos ler o comentário primeiro. Não existe tratamento com comprovação científica de eficácia para infecção pelo HPV quando há lesão precursora ou verrugas. Nessa situação, fazemos esclarecimento e recomendamos que a mulher mantenha seu exame copostológico em dia. O tratamento das verrugas é variado, deve ser escolhido conforme a vontade da mulher e a experiência do médico. O tratamento tem por objetivo reduzir ou eliminar as lesões causadas pela infecção. A forma de tratamento depende de fatores como a idade da paciente, o tipo de extensão, etc. O local das lesões. São formas de tratamento vários tipos aqui. No caso em questão, a paciente apresentava lesões características de verrugas genitais, indicando a utilização de ATA a 90%, né? O ácido tricloroacético. Tricloroacético. Ácido tricloroacético. Por que eu não preciso fazer? Então vamos lá. Então vamos criar o raciocínio. A questão não explicou aqui para mim aqui embaixo. Eu vou seguir com o raciocínio que eu posso fazer até o momento e em algum momento talvez me prove o contrário, alguma questão me prove o contrário ou aprenda diferente disso. Mas por que eu não preciso aqui então fazer exame citopatológico, né? Se a minha grande preocupação sempre é que aquela mulher tenha alteração celular. Por quê? Porque quando eu tenho condiloma acuminado, a probabilidade de ser os tipos 6 e 11, que são benignos, é muito alta, né? E aí eu posso só tratar a lesão. Não preciso fazer o citopatológico, né? Agora, se eu tiver lesão planar no colo e tal,
aí sim, né, uma alteração na coloração do colo, aquela mancha avermelhada, né, eritematosa, aí sim eu vou lá e pego um pouquinho de célula para eu poder entender o que está acontecendo com aquelas células ali. E num segundo momento, se necessário, solicitar uma biópsia, né, pegar um pouco de tecido de fato, que é diferente de pegar um pouquinho de célula do que pegar um pouquinho de tecido. E vou avaliar a estrutura do tecido em si. E aí também não preciso fazer genotipagem para HPV pelo mesmo motivo que eu não faço o citopatológico. Bacterioscopia a fresco do conteúdo vaginal, também sem necessidade, né? Também sem necessidade. Ela sempre teve escorrimento vaginal. Corrimento vaginal de longa data em mulher é normal. Normal. Talvez não nem tenha relação com esse HPV aqui. Normal, é normal. Ainda mais sem odor e tal. Não tem dispareunia, não tem nenhuma outra queixa. Vamos lá, vamos responder essas duas perguntas aqui e fazer a pausa então. Já está proposta uma pausa aqui. Mulher de 22 anos refere que há 3 dias apresentou relação sexual sem uso de preservativo com parceiro em tratamento para papilomavírus humano em glande. Está preocupado com os riscos relacionados a este contato. Deve-se considerar que o HPV apresenta baixa infectividade e baixa probabilidade de infecção pelo ato sexual? Não. Infecção de progressão acelerada para fases displásicas. Pode ser que tenha, né? Mas pode ser que tenha. Isso aqui pode ser que tenha, sim. Elevado clareamento pelo sistema imunológico do hospedeiro e resposta terapêutica com o uso da vacina após contato suspeito. Eu acho que isso aqui tem mesmo, né? Resposta terapêutica com uso de vacina após contato suspeito. Isso aí é resposta profilática, se tiver. Eu acho que eu quero responder B aqui. E eu errei. Elevado clareamento, eu não sei qual que é o conceito de clareamento. Elevado clareamento pelo sistema imunológico do hospedeiro. Vamos dar uma olhada aqui então. A infectividade do HPV é alta, então a 1 nunca poderia ter sido respondida mesmo. A estimando-se que 60% dos parceiros de pacientes infectados adquiriram o vírus após um único contato sexual. As lesões epiteliais ocorrem em áreas sujeitas a trauma durante o ato sexual, pois é preciso a existência de condições que favoreçam a penetração do vírus, né? A progressão da infecção para fases displásicas é lenta e rara em pacientes jovens. Eu achei que fosse rápida. Pelo que o meu querido professor Gilbert Jojo explicou para nós, a gente tem alguns sorotipos do HPV que estabelecem uma progressão rápida e alguns sorotipos do HPV que estabelecem uma progressão mais lenta mesmo. Mas aqui está sendo afirmado numa questão da USP de 2017 que a progressão é lenta e é esse conceito que eu vou carregar. Em pacientes jovens, há elevada probabilidade do clareamento do vírus pelo sistema imunológico, que aqui não explicou o conceito de clareamento, então é um conceito que a gente vai ficar por pesquisar, né? Vamos anotar aqui, conceito, clareamento imunológico. Beleza, então, né? Treinamento por questões aí, me sugerindo estudo. E a vacina não protege contra infecção ou lesão pelo HPV após o contato suspeito. Tá, então. A ideia é eu fazer essa vacinação aqui muito antes do contato suspeito, né? Não adianta fazer, não é igual hepatite C, que eu vou lá tentar fazer, né? Beleza. E última pergunta aqui antes da pausa. Em relação ao HPV, é incorreto afirmar que os cânceres de colo de útero, vagina, vulva, pênis, ânus e orofaringe podem estar associados ao HPV. Isso é correto afirmar. O HPV é um vírus que apresenta mais de 200 genótipos diferentes. Eu vi lá que eram 150. Será que são mais de 200? Pode ser que sim, SUS-SP, né? Então isso aqui eu não gostaria de marcar, não. A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer considera 12 genotipos como oncogênicos. Eu me lembro são menos do que 12 genotipos também aqui. Agora eu gostaria mais de marcar a C do que a B. D. Os tipos virais oncogênicos mais comuns são os 16 e 18, responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. A D está correta. Mulheres infectadas por HPV podem desenvolver lesões intraepiteliais cervicais e destas a maioria evolui para câncer de colo de útero. Eita, complicado, hein? A maioria evolui para câncer de colo de útero?
Será que é a maioria que evolui para câncer de colo de útero? Não sei a resposta, né? Vamos tentar aqui chutar C. E não é a maioria que evolui, não. A resposta incorreta era E mesmo. Tem mais de 12 sorotipos, considera 12 genótipos como oncogênicos, né? Por mais que tinham sido citados ali para mim numa questão anterior, muito menos do que isso. Aqui estão 6, ó, 6 genótipos. Não sei o que. Aí aqui está a afirmação, né? A maioria das lesões interpiliares cervicais não vai evoluir para câncer do colo do útero. Na maioria das mulheres, essas lesões vão clarear e se resolver sem necessidade de intervenção, principalmente de baixo grau. E aqui está, né? Clareamento imunológico, né? Na maioria dessas mulheres, as lesões vão clarear e se resolver sem necessidade de intervenção. Então, de 7 perguntas aqui, a gente conseguiu acertar só 3. E é o resultado de não ter estudado um tema e estar tentando responder as questões. Mas foi maravilhoso, porque a gente vai aprendendo com as questões, né? Elas vão aparecer para revisão para nós em alguns dias. E a gente vai melhorar aqui o que aconteceu. Câncer de colo de útero e HPV. Então vamos salvar aqui, a gente salva o arquivo para criar aquele card lá do que você sabe sobre tal tema no Anki. E aqui salvar aqui esse documento com a diretriz para a gente fazer uma leitura aí posterior. Reconhecer os subtipos de HPV relacionados às verrugas. Eu reconheço a partir deste exato momento aqui, mas eu vou marcar os dois como negativos aqui. Saber a evolução do tratamento adequado para mulheres com infecções pelo HPV. Vou colocar também um joinha para baixo, né? Porque as ideias você se sente capaz de explicar as habilidades abaixo para alguém? E eu não me sinto capaz de fazer isso, né? No segundo momento provavelmente eu vou me sentir. E aí a gente vai fazer uma pausa aqui e seguir com o aleitamento materno. Então vou pausar aqui a gravação do vídeo, vou postar 2 vídeos separados.